Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, 1h03. Boa tarde. Muito boa tarde para você, dia 21 de outubro de 2025, terça-feira. E a gente está aqui mais uma vez com o Saúde em Foco para trazer muita informação para você. Claro que você se lembra sempre que terça-feira estamos aqui com a Bicho de Patas, na pessoa da doutora Alessandra Nogueira, que é a titular aí da clínica, com 2 endereços para você, ali no Ouro Preto e também na Baixa Grande, loja 24 horas. Então você teve algum problema, né, com seu pet, mas não tem problema nenhum. Então você quer vacinar, levá-los para tomar banho. Amanhã tem o Spa Day Cat, que é o dia do banho do gato, né, ou da gata, né? E aí um ambiente separado, climatizado, muito bem elaborado para recebê-los. Você vai ter todo o carinho, todo o cuidado da Bicho de Patas. Essa clínica que é uma referência aqui. Como cliente eu posso atestar isso, né? Então vamos lá, tempo e temperatura em Arapiraca agora 29 graus. Eu tava falando aqui pro Marco Aurélio, mas não tá mesmo, né? Um calor desse aqui, meu filho, tá abafado hoje aqui. Ontem tava 33, hoje tá 29. Meio difícil de acreditar, mas tá aqui. A previsão do tempo tá dizendo aqui que hoje é um calor amuado. 29 graus agora, possibilidade de chuva em 17%, umidade relativa do ar em 55%, ventos a 19 km por hora, né? Então veja só. Imagina isso, um calor desse aí. Então se hidrate bastante, tome bastante água, mas não precisa tomar 2 litros d'água de uma vez não, que também isso aí não faz bem, tá? Divida as suas tomadas, tome 1 litro pela manhã, tome 1 litro à tarde de água, só não tome à noite para você não ir ficar acordando e indo no banheiro, né? De palmo em palmo, como dizia o meu bom e velho pai. Então se hidrate, mas não precisa ter essa ânsia toda de tomar toda a água do mundo. E tome água, tá, gente? Tome água. Você pode tomar o que você quiser, suco e tudo, mas tome aí pelo menos 2 litros d'água ou consulte seu médico para ver a quantidade que você deve realmente tomar. Tá legal? O tema de hoje, câncer de mama em pets. O que você precisa saber antes que seja tarde. Outubro Rosa é um outubro que a gente fala geralmente do câncer de mama, conscientização sobre o câncer de mama em mulheres. Mas o Outubro Rosa também é para os pets. E por que não falar sobre esse assunto com eles, né? Então, é muito importante a gente saber porque os pets também padecem desse mal. E a doutora Alessandra vai estar com a gente aqui para falar sobre isso. E a importância de você cuidar dos seus bichinhos de estimação, né? Da sua cadela, da sua gata, é muito importante. E por que a gente está falando disso? Porque a gente está no mês da conscientização sobre o câncer de mama. Então, é importante você saber das informações que a doutora vai trazer para a gente aqui e ficar bem atento aos sinais que podem indicar alguma coisa nesse sentido. Você sabia que o câncer de mama é um dos tumores mais comuns em fêmeas caninas e felinas? Pois é, mas o que poucos tutores sabem é que ele pode ser prevenido. Hoje, a doutora Alessandra vai falar com a gente sobre isso e explicar tudo o que você precisa entender sobre essa doença, da prevenção ao diagnóstico precoce, né? Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Depois de volta aí de um congresso internacional, um congresso aí promovido pela MSD, tem novidade aí chegando. Quando você vai, você sempre volta. E uma coisa que eu acho interessante, acho muito bacana da Bicho de Patas, a doutora Alessandra sempre está se atualizando nos congressos. Claro que esse conhecimento agrega valor a ela, a sua carreira, mas sobretudo a sua empresa. É como um médico, né? Um oftalmologista. O Dr. Valberto Santana, por exemplo, nosso oftalmologista aqui, ele sempre vai aos congressos brasileiro e internacional de oftalmologia. Por quê? Porque lá tem atualizações. Sempre tem atualizações nesse congresso. Os caras não vão só para viajar,
eles vão para se atualizar e trazer aquilo que seja de melhor para o conhecimento dele na sua área de atuação, bem como, claro, para os seus pacientes. Nesse caso da Bicho de Patas, para os nossos pets, e eles agradecem. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Eu estava com saudade. Boa tarde, André. Foi verdade, André. Acho que já é a segunda semana, né? Eu acho muito válido isso que o André falou e é muito importante também. Eu acho que faz parte da nossa rotina como médica veterinária e é incrível. Toda vez que a gente vai a um evento desse, a um congresso, principalmente esse que foi um congresso internacional, então a gente tem palestrantes, né, do mundo inteiro, Estados Unidos, da Venezuela, então, e da Europa também vieram palestrantes. Então, assim, é uma carga maior que a gente termina adquirindo, porque são realmente informações novas. Então, tudo que tem de novidade, que a gente pode agregar, eu gosto e é uma satisfação estar trazendo, né, coisas novas para todos os nossos clientes, especialmente nossos pets, né? É a razão de tudo isso. Perfeito. Doutora, o que é o câncer de mama em pets? Para a gente começar, como fala aqui, do começo. Do começo. Então, o câncer de mama que existe, né, principalmente em cadelas, em gatas, nos machos em menor escala, né, no índice 2% no máximo, né, de toda a população do machos, mas as fêmeas realmente são as que são mais acometidas, né, com tumor de mama. Essa glândula que fica exacerbada, aumenta de volume, né, trazendo incômodos e principalmente trazendo malefícios à saúde dos pets, especialmente as fêmeas. Uhum. Doutora, as causas mais comuns de câncer de mama em pets, por que elas acontecem? Que causas são essas? Então, especialmente muito comum, acredito que de 80% dos casos, a aplicação de hormônios, né, que são os inibidores do cio, né, do período reprodutivo, em larga ou escala feita de forma inadequada. Então, é o que mais acomete, é o que mais causa desenvolvimento de câncer de mama. Sendo que essa não é a única, exclusivamente, opções de desenvolvimento, né? O desenvolvimento genético é muito importante, né? Quando a gente fala de uma mãe, por exemplo, que houve esse desenvolvimento do câncer de mama, a parte genética é muito forte também, mas especialmente a questão hormonal, né, que é alguns hormônios que os tutores aplicam em seus animaizinhos, né? E a falta da esterectomia, da castração, no período correto também leva ao desenvolvimento de tumor de mama. E não só de mama, mas dos órgãos reprodutivos também. Uhum. E nesse aspecto, doutora, quais são as diferenças entre as cadelas e as gatas? Do aspecto de forma de concepção, exatamente a mesma. A diferença grande entre gatas e cadelas é que em gatas essa prevalência é menor, mas porém mais fatal, mais letal. Então, os cânceres de mama em gatas, ele tende a ser um curso mais metastático, isso é, de desenvolvimento, de sair daquele nódulo da mama para ir para a circulação, né, através dos linfonodos principalmente. Então, em gatas, o câncer tende a ser mais agressivo, o câncer tende a ser mais proliferativo também. Uhum. Não que não aconteça metástase em cadelas, mas em gatas há essa diferenciação de ser mais agressivo. Uhum. 1 em 4 fêmeas não castradas podem desenvolver tumor mamário ao longo da vida. A castração antes do primeiro cio reduz o risco em até 90%. E a doutora vai complementar sobre isso. Isso é um dado muito importante, né, doutora? É verdade. E existe uma diferença aí importante a ser realizada. As cadelas castradas, antes mesmo do primeiro cio, principalmente as cadelas de porte pequeno, tá? Então a gente indica que antes que ela entre no cio, a gente já pode fazer essa esterectomia, pensando na diminuição de chances de causar um tumor de mama. Nas cadelas de grande porte, o que a gente aconselha? Que após o primeiro cio, a gente realize esse procedimento cirúrgico com esse objetivo também, né? Então, olhe como é importante castrar antes. Uhum. Doutor, o que o tutor ele pode observar em casa para identificar esses sinais precoces?
Então em casa, primeira coisa que a gente observa é a mudança de comportamento dos pets, que às vezes é sutil, né? Mas acontece a mudança, mas principalmente o aumento de volume nas mamas. Às vezes, a palpação em casa, o tutor não consegue visualizar. É impressionante quando chega para consulta, uma consulta oncológica, por exemplo, que o tutor chega informando, tem esse nódulo aqui que está maior, que é quando ele observa, é quando ele está grande, né? Antes disso ele não consegue observar, né? Mas na palpação, nas mamas, a gente consegue sim observar essas diferenças. E aí quando esse cliente chega com essa paciente, a gente dificilmente é um nódulo só, André. Às vezes a cadeia mamária está cheia de nódulos pequenininhos que o tutor não tinha conseguido palpar anteriormente. Isso é muito comum. Por quê? Porque a palpação precisa ser minuciosa, né? Não que o tutor não consiga fazer em casa, consegue sim. Mas é minuciosa e justamente em alguns pontos específicos a gente vê com maior facilidade que as mamas inguinais, aquelas mamas no finalzinho lá da cadelinha, ali no final, as mamas inguinais são as mais comuns de acontecer a proliferação, o aumento desse nódulo. Uhum. Mais de 50% dos tumores mamários são malignos, doutora, e isso é muito ruim, né? Mais da metade. Mais da metade. Então significa que a detecção precoce, ela aumenta também em 80% a chance de sucesso cirúrgico e sobrevida. Ou seja, se o tutor for atenta às suas fêmeas em casa, e a gente percebe isso, né? Porque os tutores hoje, eu estava vendo ontem o comportamento dos shih tzus, né? E eles têm um comportamento muito legal. Tem uma página aí que eu sigo no Instagram, apesar do Bolota ser um Lhasa, e é um primo, né? É bem parecido com o shih tzus. Eu acredito que tem as mesmas características dessa raça. E os tutores hoje, eles estão procurando isso, estão procurando se orientar mais, saber mais sobre a raça que tem para entender o comportamento. Vou voltar a advertir a população aqui. Gente, não passeie com os seus cães depois das 8 da manhã. Tá quente, isso queima os coxins dos seus pets. Também não deixe para andar à tarde com os seus pets, tá? Isso queima, eles não vão reclamar, eles não vão dizer, porque não sabem, né? Mas André, que horas eu devo passear com o meu pet? Passeia de noite, né? Você chega em casa, sabe, antes de você jantar, ou depois do seu jantar, vai passear com ele à noite, é mais tranquilo. O solo já está frio na realidade. Você imagina, obrigado doutora, você imagina um calor desse aqui, 29 graus. E tem um detalhe, né? A maioria das nossas calçadas são feitas de cimento, gente. E o cimento, ele absorve muito calor. Então, quando tá muito quente como tá agora, um solo de cimento ou de asfalto tá pegando fogo. E eu vejo gente, doutora, passeando com o pet 10 da manhã, 11 da manhã, sabe? Não faz isso. A gente tá tentando, já tá... Olha, nem chegou o verão ainda, como diz a música da Marina. O verão começa dia 22 de dezembro. Mas olha só, 29 graus, ontem fez 33. Marco Aurélio me lembrou aqui que domingo fez um calor muito grande. Verdade. Né? Então é importante a gente falar sobre isso, para que não tem nada a ver com o tema de hoje, mas tem a ver com carinho, com cuidado com o seu pet, né? Outra coisa, não deixe a água lá parada 1, 2 dias, não, troque sempre a água e deixe na sombra a água do seu pet, né? Isso são demonstrações de carinho e cuidado para, inclusive, ajudar na quantidade de vida do seu pet. Já temos relatos aí de cães e cadelas e gatos vivendo 15, 14, 13, 17 anos. 20 anos. 20 anos. Sim. Entendeu? Né, doutor? Melhor expectativa de vida, né? Um detalhe desse, além da desidratação e principalmente um cuidado, fugindo um pouquinho do tema, mas acho que é importante, os braquicefálicos, né? Aqueles cães, por exemplo, os bulldog, os pug. Cuidado com essas insolações, com esses períodos quentes, porque eles realmente desgastam muito rápido, não respiram bem e terminam sofrendo alguma consequência. Então, cuidado com o calor, então trocar água, colocar na sombra, cuidado para não esquecer ele em algum lugar mais quente
E isso ajuda bastante o pet. Perfeito. E se você vai sair de casa e o seu pet fica lá um tempo sozinho, coloque o reservatório deles na sombra. Proporcione esse carinho para o seu pet, né? Coloque a água dele na sombra, num lugar que dê sombra o dia todo, né? Nem que seja uma despensa, uma área de como é que é aquela área que lava uma área de serviço. Uma área de serviço hoje aqui. Uma área de serviço, deixa os recipientes na área de serviço, claro, separe ali possíveis coisas que podem contaminar aquilo ali, água sanitária, sabão, essas coisas, coloque em cima e coloque as coisas deles na sombra, porque sempre vai ter água fresca ali para eles tomar. Eles vão saber que tem água ali e vão tomar. Doutora, a detecção precoce aumenta em até 80% a chance de sucesso cirúrgico e, claro, a sobrevida dos pets. Impressionante, né? Quando chega esses pacientes, essas pacientes que é mais específico para a fêmea, a maioria, quando vem com a detecção precoce, cirurgicamente, a gente já consegue resolver aí mais de 80% dos casos. Então, porque a cirurgia, para todo o processo oncológico, é um padrão ouro. Já pensou se toda a oncologia a gente pudesse retirar aquele nódulo ali, remover cirurgicamente, completamente, com margens cirúrgicas livres, que é sempre o que eu falo aqui, é uma parte maior para que a gente pegue esse nódulo, retire completamente, vai para a biópsia, vai para o histopatológico, e aí a gente vai dizer, livre da doença. Olha que isso é um sucesso terapêutico. Então, para que isso possa ser possível, é precocemente, né? A gente fala muito nesse mês de outubro de conscientização, né? Para nós mulheres, para a gente se tocar, para a gente avaliar. E para as fêmeas, as cadelinhas, gatinhas também não é diferente. Então, vamos fazer a detecção precoce para que a gente tenha um sucesso cirúrgico aí, chegando a 100%. Perfeito. Um abraço aqui para Enísia Camilo, que está aqui no NPlay dizendo boa tarde. Boa tarde, Enísia, seja bem-vinda. Dona Hilda lá no Capim, muito obrigado, Dona Hilda, a todos que moram aí no Capim. A Neide, que não perde um Saúde em Foco também. Quero mandar um abraço também a todos aqui do 3º Batalhão da Polícia Militar, todo mundo que está trabalhando, está nas viaturas, pessoal da SMTT. Está tendo um trabalho danado aqui em Arapiraca agora com essas novas mudanças aí na ladeira do Claudionor, né? O pessoal da Polícia Civil e do 7º GBM, 7º Grupamento de Bombeiros Militar. Um abraço também a todos que fazem aqui a unidade de emergência do Agreste, as UPAs, os postos de saúde, né? Os hospitais da nossa cidade aí, Hospital Regional, Hospital Chama, né? Todo mundo que está de alguma forma ouvindo aqui o nosso programa, que sempre nos dá o carinho da sua audiência e da sua sintonia, tá? Vou tomar uma água aqui com a doutora e a gente volta falando sobre esse assunto, não sai daí não. Câncer de mama em pets, o que você precisa saber antes que seja tarde, com a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas. A gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. Em outubro.
1h29, tu tá atrasado? Mas não corre não, vai devagar que dá pra tu chegar tranquilamente lá no teu trabalho, tá? Onde você for, no seu compromisso, na sua reunião, vai devagar. Dá pra você chegar tranquilo, anota aí, 1h29, terça-feira, 21 de outubro, né? Tô conversando com a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas e o tema, gente, câncer de mama em pets. Tudo o que você precisa saber antes que seja tarde. Doutora, agora tem esse quadro aqui, pergunta à doutora, né? Doutora, castrar minha cadela agora, que já tem 6 anos, ainda ajuda a prevenir o câncer de mama? É uma ótima pergunta. É pergunta sempre realizada pelos nossos tutores, né? Já tá velho, e agora, né? Se bem que 6 anos não é velho nada, tá? Tá na juventude ainda. Então, há sim a necessidade dessa castração, mesmo em cadelas mais velhas ou mesmo chegando a 10, 12 anos de idade. Por quê? Porque além da gente minimizar, né, ainda os riscos de câncer, porque mesmo tratando ou castrando tardiamente, diminui. Claro que esses números não é mais 100%, né? Agora diminui para de 20% a 30% de chance de não ter, né, o câncer de mama. Mas, sobretudo, da gente evitar as doenças reprodutivas, que é como, por exemplo, as piometras, né, que é muito comum em cadelas idosas, já adultas, idosas ou adultas, ter esse desenvolvimento infeccioso do útero. E, nesse caso, é uma cirurgia de emergência, né? Não é mais uma cirurgia letiva, por exemplo. Uma paciente dessa que já tem uma piometra, que é uma infecção do útero, ou mesmo uma mucometra, são cirurgias que precisam ser feitas o mais rápido possível para que ela não entre em sepse, né? E morte posteriormente. Então, é necessário cirurgia de urgência. Então, para evitar isso, a gente já pode pensar na esterectomia, na castração, já mesmo antes disso acontecer. Uhum. Outra pergunta, doutora, que pode ser associada aí pelos nossos ouvintes, né? Todo nódulo, ou seja, todo caroço é câncer? Não, nem todo caroço é câncer, mas todo nódulo ou todo caroço precisa ser avaliado e estudado, né? Porque a gente precisa verificar a agressividade, a malignidade, se é maligno ou benigno. Pode ser, por exemplo, um tumor de gordura, né? Então, a gente precisa realmente avaliar essa neoplasia, fazer a palpação corretamente, fazer o estudo do nódulo, né? Através de uma biópsia ou de uma citologia oncótica e fazer esse diagnóstico para poder entender e dar o melhor caminho, se cirurgia ou não. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para a dona Hilda, novamente. Ela sempre nos manda um card aqui. Ela mandou um card aqui de um doguinho dizendo o seguinte: admita, você é aquela humana que quando sai dá satisfação pro seu cachorro. Abre aspas. Já. A mamãe vai ali e volta já. Não fique triste. Não fique triste. É bem assim mesmo. Bem assim. Dona Hilda, eu faço isso com o Bolota, viu? Eu faço isso, ele olha pra gente com aquela cara de tristeza que parece que o mundo vai acabar. É verdade. Né? E a gente fala pra eles: ó, o papai vai ali e volta já. Mas é assim mesmo, quem gosta, gosta mesmo, né? É incrível. Doutora, se for maligno, o tratamento é sempre cirurgia? É outra pergunta. A maioria sim, né? Sempre que é maligno a gente precisa verificar. Mas nem sempre é só cirúrgico. E é o que eu estava falando aqui anteriormente. Que bom que conseguiu chegar antes na clínica, conseguiu diagnosticar e cirurgicamente fazer essa remoção 100% desse tumor. Então isso é o padrão ouro, né? A gente sempre fala. Mas como é o caso da casuística clínica, que a gente sempre recebe, a gente recebe infelizmente, com diagnóstico mais tardio, né? Onde o paciente já tem outros locais ainda com tumores e que às vezes nem sempre somente a cirurgia é efetiva. A gente precisa associar com a quimioterapia, por exemplo. Uhum. Perfeito. Outra pergunta aqui, doutora. Deixa eu ver aqui onde é que eu tô, para não perder aqui. Vamos lá. Existe exame preventivo, como o Papa Nicolau humano, em pets? Não, em cadelas a gente não trabalha com essas possibilidades, mas existem exames preventivos que vão desde exames simples de sangue até um exame, por exemplo, uma ultrassonografia, um exame de raio-x, uma palpação, uma avaliação clínica bem criteriosa. Então, a gente faz mais avaliação clínica do que, sobretudo, exames como o Papa Nicolau em humanos. Então, a gente não realiza esse procedimento. Uhum. Agora vamos falar um pouquinho, doutora, sobre medicina integrativa e qualidade de vida nos pets. A gente falou em alguns programas atrás sobre a fotobiomodulação.
que é algo também inovador que você trouxe aqui para Bicho de Patas. Existe aqui a fotobiomodulação em Arapiraca, na Bicho de Patas, que é uma forma de tratamento muito interessante e que reduz significativamente e pode reduzir. E o melhor de tudo isso, sem dor para os pets, né? Não tem nenhum tipo de dor e eles, claro, se não tem dor, eles não tem dor provocada pelo procedimento, tá? Provocados pela fotobiomodulação. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Quando a gente fala na prática de tumor, seja ele tumor de mama, né? Tumor de qualquer outro comprometimento, a gente já fica um pouco assustado, a gente já fica receoso, como tutor mesmo, né? Essa palavra é muito pesada, eu tento trazer ela com um pouco mais de leveza para que a gente entenda que a gente tem recursos e a gente pode fazer algo diferente, né? Pelos nossos pets. Então a gente fala também em prevenção, que é onde a gente tem aí o auge dessa doença, né, desse problema, prevenindo esses pacientes, dando até uma qualidade de vida melhor. Quando a gente fala nisso, a gente pensa em alimentação, né, como é importante a alimentação na vida dos animais, até para a prevenção de muitos cânceres também. A gente fala em qualidade, em mudança de rotina, por exemplo. A gente fala na própria fotobiomodulação, que é o tipo de terapia integrativa, uma terapia que soma, né, que soma a vida do animalzinho, ajudando a melhorar, a diminuir medicações, por exemplo, a melhorar essa qualidade de vida, a melhorar o processo de cicatrização. Então, quando a gente fala nessa palavra câncer, eu penso muito mais em prevenção, eu penso muito mais em ajudar, né, a dar longevidade aos nossos pacientes. E a medicina integrativa faz justamente isso, né? Essa ajuda, essa busca pelo que a gente ainda é desconhecido. Uhum. Doutora, a fitoterapia também é usada em pets, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o uso controlado e científico dessa prática aí, como prática integrativa. Exatamente. A fitoterapia, ela muito tem estudado, né? A medicina veterinária tem muito estudado, que é a prática alternativa, técnicas alternativas, né, de ajuda ao equilíbrio do corpo, né, seja do corpo humano ou do corpo veterinário, do corpo animal, é o que a gente trabalha. Então, ela vem como uma forma alternativa mesmo da gente controlar algumas dores, processo inflamatório dos animais, né, e até mesmo tipos de neoplasia, de câncer. Uhum. Outra coisa também, doutora, que a gente precisa falar sobre a questão da alimentação funcional com antioxidantes. Uma alimentação funcional em antioxidantes. Exatamente. Rica, né, com antioxidantes, onde a gente consegue obter isso em alimentos, né, em suplementos também, que é de extrema necessidade, né? Às vezes quando a gente está lá prescrevendo uma receitinha que já coloca uma ração específica e funcional para aquele paciente. Quando a gente suplementa, né, numa medicação, por exemplo, ricas em ômega 3, né, ômega 6, os DHA e os EPAs, né, a gente ajuda o animal tanto sair daquela crise que ele esteja, quanto não entrar numa crise, vamos dizer assim. Crise que eu falo alimentar, desenvolvimento, né, do metabolismo do animal. Então é importante que hoje a gente tenha no mercado, por exemplo, rações, alimento totalmente natural, rico nesses antioxidantes, né? E a gente precisa só escolher bem. E mesmo aqueles tutores que estão em casa, que esses pacientes não comem ração, mas a gente precisa dar alimentos funcionais e que ajudem o organismo a se reequilibrar, porque eu acho que o alimento é a chave número 1 para a gente passar por determinadas situações da nossa vida de doenças, né? E dos animais isso não vai ser diferente. Doutora, eu tenho visto nas redes sociais, e a gente precisa ter muito cuidado com algumas coisas. Algumas pessoas, inclusive, não especialistas, e isso chama muito a atenção, né? Porque eles demonizam as rações e vêm com fórmulas mirabolantes em relação à alimentação dos seus pets, né? Por que eu estou falando isso? Porque no nosso tempo, eu estou falando no meu, né? No meu tempo, os pets comiam os restos daquilo que a gente comia, né? Era o resto do almoço e tal.
A ideia que dava é que não tinha problema nenhum, entre aspas. Não existia nenhum problema. Só que também naquele tempo, gente, você só tinha basicamente um tipo de raça de gato ou um ou dois tipos de raça de cães, que era o sem raça definida, o SRD, ou os pastores. Eram os cães mais... o poodle. Né? Era poodle, né? Os poodles, os poodles dominavam aquele tempo. Hoje você tem uma infinidade de raças, tem os braquicefálicos, que você falou aí, os pugs, entendeu? Tem aquele pequenininho que é os brabinhos. Os pincher. Os pinchers. Tem York. Né? Tem os Yorkshires, tem os husky siberiano, né? Que a gente não isso, tinha, né? Eu não lembro, né? Quando criança, eu não lembro. O show. Que idade. Né? E tem tantas outras infinidades de raças. E aí, claro que essas coisas vão mudando. Por exemplo, o husky, ele tá sofrendo muito agora nessa fase do ano. Que é uma fase quente, aquele cão é do Alasca, gente. Dos lugares frios, né? Ele se dá muito bem no frio. Inclusive, quem tem um husky siberiano agora tá tendo trabalho porque ele tem que dormir no ar-condicionado. Tem muito. Né? Eles têm que dormir sob refrigeração, porque eles sofrem muito. Né? Como o próprio nome fala, eles são da Sibéria, daquelas regiões frias, muito frias. Então, doutora, tem muita gente que fala assim, mas ele só come comida humana. Não, ele não só come comida humana. Se você der ração, ele vai comer a ração. A questão é acostumar, ter uma ração de boa qualidade. Doutora, você acabou de vir. Tem um detalhe importante. A doutora foi a única médica veterinária de Alagoas que participou do Congresso Internacional da Merck Sharp Dome, que é um laboratório multinacional. Participou desse congresso, foi convidada a participar desse congresso internacional. Foi a única que esteve lá. Doutora, nesse congresso falaram alguma coisa sobre a questão da alimentação? Foi tocado nesse assunto em relação a isso? André, todo o congresso é impressionante que a gente vai. Claro que a gente fala de diversos assuntos, como prevenção às doenças transmitidas pelo carrapato. Foi uma coisa assim, no auge, assim, que a gente fala muito, apesar de ter falado tanto sobre esse assunto continua muito ativo, né? Que as doenças transmitidas pelo carrapato, e agora um pouco pior, porque eles têm causado uma resistência maior a certas medicações. Mas a alimentação e a suplementação sempre é a prioridade, né? A gente sempre fala sobre isso, sobre estruturar a vida desse paciente, pensando na longevidade e qualidade de vida. Então, quando a gente fala em qualidade de vida, a gente sempre fala numa alimentação de qualidade, né? Isso inclui desde ração até a alimentação natural, mas de forma controlada, né, André? Como a gente sempre fala assim, aqui, de forma harmoniosa para o organismo. Porque de nada adianta a gente oferecer uma nutrição pobre, eu falo pobre nutricionalmente, às vezes só com arroz e uma carne, entendeu? Então, assim, termina sendo uma alimentação que não é uma alimentação ideal para o pet. Mas existe muitas formas de fazer isso com qualidade. Então, é isso que a gente procura sempre informar e sempre estar conscientizando os tutores para essa prática da boa alimentação. É importantíssimo. Perfeito. Olha uma matéria que eu encontrei aqui, que eu perguntei sobre isso. E olha o que a matéria respondeu. Não há consenso único sobre se a ração ou a comida caseira é melhor. A escolha ideal depende da rotina do tutor e das características do pet. Preste atenção nisso. A ração industrializada, especialmente as de boa qualidade, leia-se prêmio especial ou super prêmio, que é uma qualificação dela, oferece praticidade e um equilíbrio nutricional completo, com vitaminas e minerais essenciais, sendo uma alternativa muito superior à alimentação feita com restos da nossa comida. Já a alimentação natural exige planejamento, dedicação e acompanhamento veterinário especializado para garantir que seja completa e segura, evitando deficiências ou excessos de nutrientes. Tá? Então, perfeita a colocação aqui, que quer dizer o seguinte: a ração, ela traz tudo para o seu pet de forma prática, tá ali, você coloca na hora dele comer, na hora dela comer, tá tudo certinho. A alimentação caseira vai requerer duas coisas: tempo seu para fazer essa comida, e essa comida é feita por um nutricionista veterinário e acompanhado por você
e também acompanhado pelo veterinário. Se você tem tempo, procure a Bicho de Patas, fale com a doutora, né? Lá também tem nutricionista e você vai poder fazer uma dieta balanceada para o seu cão ou para sua gata, para o seu gato. Se você é como eu, que não tem tempo, você vai comprar uma ração boa, de boa qualidade para o seu pet e saber que ele comendo aquilo ali, ele não está comendo ração com corante, ele não está comendo ração com coisa que vai fazer mal, com restos de não sei o que você não sabe. Até sem o transgênico. Não é? Sem o transgênico, que é importante falar sobre isso. Né, doutora? E finalmente, doutora, suporte emocional ao tutor e ao pet. Olha, se para nós que somos humanos é importante numa hora que a gente descobre um parente que tenha isso, a gente precisa dar um suporte a ele ou receber, caso nós sejamos os portadores, os pets também precisam. Eu estava vendo uma matéria ontem, doutora, sobre justamente os Shih Tzus. O Shih Tzu é uma raça que ele só falta falar, porque ele interpreta tudo que você está sentindo. Se você estiver doente, passei a semana passada todinha de molho, com uma sinusite infeliz, não vim para cá, né? Passei a semana, levei falta a semana toda aqui. Mas, engraçado, o bolota não arredava do meu pé. Eles sentem e eles ainda absorvem parte dessa energia emocional. É incrível isso. Agora isso acontece com os cães que o tutor consegue se conectar com ele, né? Que tem muito isso. Então, às vezes, você conversa com o seu animal, você passa para ele algumas angústias, ele termina recebendo essas angústias. Então, é importante a gente estar até conversando com ele mesmo, fazendo com que eles entendam que isso vai passar, né? Eu sei que isso é difícil até de falar dessa forma, mas quem é tutor, quem é pai de pet ou mãe de pet, que sabe, que entende essa conexão, vai saber do que eu estou falando, né? Que não é nenhuma besteira, não. Então, é importante que eles recebam essa comunicação da gente também. E quando a gente fala em câncer neles, né, nos pets, a gente precisa também trabalhar o emocional nosso, principalmente, para que a gente passe para eles a alegria e o entusiasmo de estar passando por isso, que vai ser passado por essa fase, né? Acontecem as intercorrências, né? Às vezes fica um pouco mais doente, um pouco mais triste em outro sentido, mas eu acho que o importante é isso, né, André? É esse amor que a gente precisa transmitir para eles, para que até nesse momento eles consigam passar com facilidade, né? Então isso é muito importante. Perfeito. Quero agradecer aqui a doutora por ter vindo. Lembrando, gente... Já acabou, foi rápido demais. Foi rápido. Hoje, foi sim. Lembrando uma coisa, viu, gente? A Bicho de Patas tem 2 endereços para você, lá no Ouro Preto e aberta aos domingos agora no Ouro Preto, de 8 às 20 horas. Você que mora ali agora, perto, o trânsito ali está fluindo agora ali. Foi tudo mudado ali, com aquele anel viário que a prefeitura fez. Parabéns aí. Ficou muito bacana. O Marco Aurélio falava para mim, André, chega ali na ladeira, empaca tudo, agora tá tudo livre ali, o negócio ficou bacana. Qualquer horário, né? Tá bem bacana, parabéns à prefeitura. Bacana mesmo. Tem que parabenizar mesmo. Um grande abraço aí aos engenheiros que fizeram aquele negócio ali dar certo. E a gente tem certeza que mais coisas vão vir por aí. E Arapiraca é uma cidade que cresce muito. Visitava um importante diretor da unidade de saúde em Maceió na semana passada. E ele dizia assim, rapaz, é impressionante o crescimento de Arapiraca, né? E realmente é impressionante mesmo. É uma das cidades que mais cresce no Nordeste do Brasil. A nossa querida Arapiraca. Bicho de Patas, a loja 1 fica no 99663-1166, é o WhatsApp. Isso. E a unidade 2, que é a unidade 24 horas, 988650800. Lembrando, amanhã tem Espada e Cat, tá, gente? Então, você pode levar sua gata, seu gato lá na Bicho de Patas, na loja da Expedicionários Brasileiros. E ele vai ter aquele banho com feromônio, com cheirinho, com tudo que tem direito, aquele banho quentinho, morninho, que vai permitir aí a sua gata, o seu gato voltar para casa todo lindo, todo cheiroso. Tá aí na tela, tem um banho relaxante, a erva do gato, sala exclusiva, shampoos calmantes, aromaterapia, catnip, foto exclusiva e petiscos lá na Bicho de Patas. E a doutora falou em carrapato, gente. E lá na Bicho de Patas você vai encontrar o Bravecto 365. Bravecto 365 é um carrapaticida que você vai aplicar no seu cão uma vez a cada ano. Eu coloquei no bolota, doutora, porque esse negócio de 3 em 3 meses... Gente, se você fizer a conta, tá?
O carrapaticida, ele tem uma validade... Tem o Bravecto normal, que tem uma validade de 90 dias. Isso. Se você fizer a conta, tá? Não vale... vale mais a pena você colocar o Bravecto 365 no seu cão, na sua cadela, porque é 1 ano de proteção. E você só vai precisar de fazer isso quando? Daqui a 1 ano. Eita, mas eu me esqueço. Se esquece não, cabicho de pata não se esquece não. No dia... O pessoal vai falar com você, olha, seu André, o Bolota venceu o Bravecto 365 do Bolota, né, doutor? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. É verdade. Eu queria falar porque muita gente tem dúvida, né? A gente tem feito muitos pacientes, muitos mesmo. Nossos clientes de pacotes, graças a Deus, a maioria aderiram, porque é muito importante, né? Ele não aparecer carrapato, o carrapato tá sempre ali distante dele. E é indolor, né? O André tá aqui para dizer do Bolota, que ele não sente dor. É liberação lenta. O pessoal pergunta, 1 ano de benefício, será que esse produto não é forte para o meu pet? Então, a liberação é feita em 1 ano, né? São cristais do produto, do Flurarunner, que é feito liberado em 1 ano. Então, assim, ele não existe metabolização por órgãos nenhum. Então, é tranquilo, é muito seguro, não tem dor no local, né? É uma picadinha assim, normal mesmo. E a eficácia aí de 1 ano, fazendo as contas, realmente, André, sai mais barato você comprar o Bravecto de 3 em 3 meses. Então, vamos manter essa prevenção, porque a doença hemoparasitose está cada dia mais agressiva. E nesse congresso nós vimos bem isso. Outro alarmante detalhe é que a erliquiose, que é um parasito que só transmitiria do cão para cão, já é, lá na Venezuela, já teve um caso positivo para humano, né? Então, a gente precisa ter cuidado com o carrapato, no cachorro e com a gente também, para que esse ciclo não esteja na sua casa e que você não seja picado por nenhum carrapato. Perfeito. O recado tá dado, é importante, tá, gente? A Bicho de Patas tem 2 lojas aqui. Você quer mais informações? Entra aí no Instagram, @bichodepatas.al. Tá? Tem muita coisa bacana. A gente posta muito conteúdo todo dia tem conteúdo, tá aí na tela, ó. bichodepatas.al. Você vai lá, segue, tá? Você vai ver todos os dias. E amanhã à tarde tem o 3 cortes da nossa entrevista do assunto de hoje, tá bom? Doutora, muito obrigado por ter vindo e até a próxima terça. Se Deus quiser. Gente, amanhã eu vou receber a psicóloga Jane Lino e ela vai falar um tema muito bacana. Olha que tema que ela escolheu. Não é falta de empatia, é falta de permissão. Quando não sabemos acolher o outro, é porque ainda não aprendemos a acolher o que sentimos. Perfeito, né? Com a psicóloga Jane Lino amanhã. Boa tarde para você, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Amanhã às 13 horas a gente tem um encontro marcado aqui com o programa mais saudável do rádio, claro, só aqui na NN há 12 anos. A gente volta amanhã, se Deus permitir. Tchau. Saúde